Bom dia, graça e paz, povo de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em 1 Coríntios. Eu vou estar lendo o capítulo 9 e eu vou estar lendo o versículo 13 e 14. Amém? Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Essa palavra, essa passagem, capítulo 9, está falando dos direitos dos apóstolos, dos direitos daqueles que vivem para a obra do Senhor, daqueles que vivem no altar, daqueles que vivem, das ofertas que nós ofertamos no templo do Senhor, tudo aquilo que nós ofertamos no templo do Senhor, que o Senhor der aqui, esse povo, que trabalham lá, que vivem para o templo do Senhor, que também recebam dessa oferta, que possam viver dessa oferta. E assim também aqueles que são de outra cidade, que vêm pregar na nossa igreja, que são de outra igreja e que vêm pregar na nossa igreja, aqueles que vivem pregando o Evangelho, levando a palavra do Senhor. Aqui também fala, Paulo falando que todos nós temos esse direito de viver, da oferta do Evangelho, de viver das nossas pregações, de viver, do que é ofertado no templo. Porém, Paulo, ele se abdica desse direito. Ele decide que ele não quer esse direito. E ele aqui está dizendo que ele não aceita essas ofertas, que ele não recebe essas ofertas e que ele tem orgulho disso, porque ele decidiu em si não receber ofertas por aquilo que ele tem a entregar. E ali, aqui no 19 fala dessa forma: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número de pessoas possíveis. O que Paulo almejava era o maior número de pessoas ganhadas para Cristo, não valores. Ele se abdicava, ele deixava, ele aqui mesmo diz que vocês não sabem que todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Infelizmente, nós vemos pessoas que não vivem do Evangelho, não vivem da oferta das igrejas, mas elas colocam valores. Ah, Michele, mas eu coloco valor porque eu estudei, eu paguei muito caro nos meus cursos, então não é certo eu pregar, eu fazer palestras para oferecer aquilo que eu aprendi com muito custo, de graça. Sério? Você conseguiu fazer tantos cursos assim, caros? Que bom, glória a Deus. Foi o Senhor que te capacitou para isso. João 3. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma a menos que lhe seja concedida do céu. Ninguém pode coisa alguma a não ser que Deus permita.
Então, se você conseguiu fazer todos esses cursos, deixa eu te informar que foi o Senhor quem permitiu. E Ele não permitiu que você fizesse tudo isso para você enricar, porque o foco de Cristo são pessoas, são almas, são salvar o máximo de pessoas possíveis. Esse era o foco de Cristo, esse era o foco de Paulo, esse era o foco dos apóstolos e esse deve ainda continuar sendo o nosso foco. Amém? E infelizmente existem pessoas fazendo palestras, ganhando dinheiros altíssimos, dando palestras de ensinamento da palavra de Deus. Amém, tudo bem. Mas o pior de tudo isso é essas pessoas nessas palestras também venderem unção. Vão nessas palestras que o Senhor vai derramar uma unção sobre a sua vida. Você vai receber uma unção diferenciada, porque Deus vai derramar dons sobre a sua vida. E ali nós vemos pessoas usando vídeos de pessoas recebendo unção, vídeos de pessoas recebendo o Espírito Santo, e elas usam esses vídeos para fazer propaganda, merchandise, para conseguir mais número de pessoas ainda, e os cursos conseguirem ficar ainda mais caros, e em vez delas sobreviverem do Evangelho, elas enriquecem com o Evangelho. Pessoas que estão enriquecendo com o Evangelho. E ali, aqui é onde eu estava lendo para vocês, eu mesma não venha a ser reprovado. Por que Paulo falou sobre isso? Porque Paulo estava querendo dizer, quando nós cobramos, quando nós recebemos oferta, nós podemos nos corromper e então começar a cobrar, assim como muitos estão fazendo. Para que Paulo não se corrompesse, ele preferia não receber a oferta, porque ele tinha medo de receber a oferta e ele acabar se corrompendo, porque se ele se corrompesse, ele começaria a cobrar, assim como muitos estão fazendo hoje. E quando chegar naquele grande dia, dirá: Senhor, eu fiz muitas palestras no seu nome, eu preguei muito a palavra do Senhor, andei países e países, nações e nações pregando a tua palavra. Eu curei, eu libertei, eu fiz tantas coisas em teu nome. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Se você cobra, ainda é tempo. Nós estamos vivendo um tempo em que sinais de que estamos nos últimos dias está claro. Para quem lê Bíblia, para quem lê Palavra de Deus, está claro. Para quem quiser ver, escancarado, de que nós estamos nos últimos dias. Não dá tempo de ficar tirando dinheiro do povo para comprar carros, motos, apartamentos, casas, jatinho, iate. Não dá tempo, gente. Não dá tempo. Pare de pensar nas coisas daqui, nas coisas da terra. Vamos pensar nas coisas do céu. É o máximo de pessoas possíveis. Nós precisamos levar o evangelho ao máximo de pessoas possíveis. Você que paga para essas pessoas que cobram fortunas para pregar na sua igreja, pare enquanto é tempo, porque você é tão responsável quanto aquele que cobra. Chegar uma pessoa na porta da sua casa vendendo algo roubado, se você comprar, você é tão culpado quanto aquele que roubou, porque você comprou algo sabendo que ele é roubado. Você acha mesmo que você não vai pagar por conta do erro dessas pessoas de estarem cobrando e você pagando? Só existe o que cobra porque existe aquele que paga. A verdade é essa. Então pare enquanto é tempo. Você que cobra, pare de cobrar. Você que paga, pare de pagar. E faça o evangelho fluir ao maior número de pessoas possíveis. E viva daquilo que o Senhor tocar no coração das pessoas para te ofertar. Ele nunca te deixará perecer. Fique tranquila, você não vai perecer. Se até os passarinhos sobrevivem, o Senhor cuida deles. Você acha que Deus não vai cuidar de você? Ele vai cuidar de cada detalhe. O evangelho é para você viver dele, sobreviver dele,
não para você enriquecer.